Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Já pega o papel, a caneta, mais uma aula de milhões para você que quer ser delegado de polícia. O tema da aula 98 é esse: os novos requisitos para os relatórios de inteligência financeira do COAF. Esse tema está super na moda, acabou de sair decisão nova, com certeza pode cair sim na sua prova. Se você não me segue aqui no YouTube, já segue aqui, aperta aqui embaixo para seguir, já deixa o seu like e já coloca aí no chat. Eu vou virar trator. Eu vou virar trator. Coloca aí, hashtag eu vou virar trator. Tem que ter energia, tem que ter sangue nos olhos se você quiser vencer essa guerra que se chama concurso público. Então, estou aqui com a minha espada para transmitir para você a força dos antigos guerreiros samurais. Porque hoje em dia, o que mais tem é gente nota 7, gente medíocre, gente bunda mole. Já começa com esporro para acordar, não é? Esse é o estilo tratorzão. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, sempre tem gente nova aqui. Eu vou me apresentar, porque eu sou educado. Então vamos lá. Quem sou eu? Meu nome é Tiago Garcia. Eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. E passei a minha vida toda estudando a mente humana, aprendizagem, fiz psicanálise, pós em neuropsicologia e já estou com quase 20 livros escritos, sendo que um dos últimos foi lançado lá em Brasília, no STJ. Além disso, fui homenageado aqui em São Paulo e recebi uma das maiores honrarias, que foi a medalha Heróis da Revolução de 32. Além disso, na minha época de concurseiro, eu consegui 3 feitos raros. Eu fui aprovado para delegado na minha primeira tentativa aos 24 anos e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Já estamos aí em 2026. Até hoje não vi ninguém que conseguiu essas 3 marcas minhas no mesmo concurso. Além disso, já estou há 14 anos, estou ficando velhinho, estou há 14 anos treinando concurseiros com muitos alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. Se você não me segue ainda, segue lá no Instagram, no Delta Thiago com TH. Além disso, em relação às aulas, né, essas aulas que eu estou fazendo aqui há 2 anos já praticamente, ininterruptamente, sagradamente, todo sábado, 11 da manhã. Se você não puder ver 11 da manhã no sábado, uma semana ainda a aula disponível. Só perde quem é burro, porque são aulas de milhões. Nenhum outro professor está fazendo aula há 2 anos assim, aulas de qualidade, de graça. Então, aproveite, tá? Muito bem. Recadinho importante para você que quer ser delegado de polícia. Anota aí, porque vai ser o evento do ano. Vai ser o divisor de águas. Pediram para eu fazer uma nova edição, eu vou fazer o evento Você Delegado. Você Delegado. Se você está começando o estudo agora e se sente perdido, esse evento é para você. Se você também já está estudando há algum tempo, mas sente que o negócio não está andando, esse evento também é para você. Esse evento é para todos os perfis, para todas as pessoas, não importa o nível, querem ser delegados e delegadas de polícia. Esse evento vai ser online, vai ser um evento fechado, exclusivo, uma coisa mais intimista no Zoom. Por quê? Porque coisa aberta tem um monte de gente curiosa, um monte de gente que não presta atenção, um monte de gente que atrapalha, um monte de gente que não valoriza. Então, eu vou fazer um evento fechado, só com quem realmente está com interesse. E aí, nesse evento, que eu vou explicar aqui o dia e o horário, nós vamos entrar no Zoom e vai ser um evento mão na massa. Você vai anotar um monte de coisa, eu vou te passar o melhor caminho para acelerar a sua aprovação para delegado de polícia, para você conseguir ter mais foco, disciplina, organização, controle emocional, para você conseguir ver quais são as melhores técnicas de estudo, qual que é a melhor organização, qual que é o melhor planejamento
como escalar sua pontuação para você acertar acima de 85% nas provas. Tudo isso e muito mais eu vou passar lá no dia do evento. Você vai sair desse evento com um plano pronto para você começar a executar logo depois do evento. Hoje em dia não dá para estudar para delegado sozinho. Você fica perdido, desanimado, é um jogo de alto nível, é uma guerra, muita concorrência, nota de corte alta, só bunda na cadeira e material não resolve nada. Você vai ficar aí a vida toda sem aprovação se você não entender isso. Então vem comigo e nesse evento nós vamos pegar o seu distintivo. Olha só, anota essa data, hein? Salva essa data. Deixa eu ajustar aqui. 19/5, 19 de maio. É uma terça-feira. Salva aí já na sua agenda, salva aí já no seu celular. 19 de maio, terça-feira. Professor, que horário? Horário 20 horas. 20 horas, a gente vai provavelmente ali até as 22 horas. 2 horinhas com conteúdos de milhões. Professor, qual que é o ingresso? O ingresso custa R$ 97, tá? É o primeiro lote, um valor simbólico. O objetivo aqui não é ganhar, é ajudar, principalmente, tá? Então, primeiro lote, R$ 97. Se você quer participar, já garante aqui o seu ingresso. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo para você adquirir o seu ingresso. Adquire agora, porque depois vai mudar de lote e vai subir. Então já compra, já garante o seu lugar. Nós temos uma comunidade exclusiva para quem vai participar do evento. Vou colocar você lá. Vai ter sorteios de prêmios. É imperdível, tá bom? Se você não encontrar o link aqui embaixo, é só me chamar lá no Instagram e aí eu passo para você o link. Fechou? Então vamos lá. Recados dados. Tema da aula. Com a minha espada sempre aqui samurai, com a minha companheira separável. O tema da aula é os novos requisitos para os relatórios de inteligência financeira. Isso com certeza vai cair na sua prova de delegado de polícia. Então pega o papel, pega a caneta para anotar. Como sempre, para ficar uma aula bem didática, eu organizei aqui em tópicos pertinentes. O tema é quentíssimo, porque envolve um assunto atual. O tema é quentíssimo, porque envolve a atuação na investigação criminal do delegado de polícia. Então, tá piscando aqui que vai cair na sua prova. Pega o papel e a caneta para anotar. Bom, como sempre, de forma didática, eu organizei essa aula em tópicos, para ficar bem claro para você. Bom, vamos começar aqui com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. O COAF, ele está previsto, regulamentado lá na Lei de Lavagem de Dinheiro. O COAF tem várias atribuições. É um órgão federal. O COAF, ele atua principalmente no combate à criminalidade, no combate à lavagem de dinheiro, principalmente, não só, mas principalmente. Essa é uma das principais bandeiras de atuação do COAF. E no exercício das suas atividades, o COAF produz principalmente a principal arma, uma das principais do COAF, é a produção de RIFs, relatórios de inteligência financeira. Professor, o que tem dentro desses RIFs? O relatório de inteligência financeira, ele vai cruzar informações, vai cruzar dados. O COAF vai realmente produzir uma inteligência a partir desse relatório. O COAF vai verificar, por exemplo, pessoas com movimentações financeiras atípicas, suspeitas, que podem indicar lavagem de dinheiro, terrorismo, entre outros delitos. E a partir disso, então, o COAF faz uma análise, cruza dados, verifica a relação entre pessoas. Por exemplo, fulano de tal, ele sacou nos últimos meses, todo mês, 20 milhões. É uma movimentação suspeita, muito alta. Como que ele movimenta todo mês 20 milhões?
E aí você vai ver, não tem uma atividade clara em relação à atuação profissional, são movimentações suspeitas. O COAF, então, produz esse relatório de inteligência financeira. O que o COAF faz depois? Ele vai o quê? Avisar, notificar as autoridades competentes para análise e adoção das providências necessárias. Então, o COAF fiscaliza várias entidades, dependendo das movimentações, dependendo dos negócios, várias entidades devem notificar o COAF, mandar informações para o COAF, para ele poder trabalhar, para ele poder agir, tá bom? Então, é isso. COAF e relatório de inteligência financeira. Muito bem. Esse tema foi tratado especialmente lá no RE 1055941, lá no Supremo, tema 990. Nesse recurso extraordinário, o Supremo fixou uma tese em relação à atuação do COAF. O Supremo decidiu que o COAF pode compartilhar as suas informações, os seus relatórios de inteligência financeira com os órgãos da persecução penal, independentemente de autorização judicial. Foi isso que o Supremo Federal definiu nessa tese. Então, fica aqui a tarefa para você jogar no Google, jogar no site do Supremo, para você puxar e ver esse julgado. Então, o STF fixou essa tese. MP, polícia, polícia civis, polícia federal, Ministério Público, estadual, federal, podem ter acesso a esses relatórios do COAF sem necessidade de prévia autorização judicial. E aí o Supremo também fez outros apontamentos sobre esse tema que você vai ver depois. Muito bem. O que aconteceu depois disso foi uma divergência entre o STJ e o STF. A pergunta que surgiu foi a seguinte: então quer dizer que o delegado de polícia, o promotor de justiça, o procurador da República podem ter acesso aos relatórios de inteligência financeira do COAF, correto? Sim, muito bem. Mas como que é esse acesso? É o COAF que, de forma espontânea, por conta própria, vai mandar esses relatórios para as autoridades? Então, eu estou aqui na minha delegacia de polícia, presidindo minhas investigações, e chega aqui para mim uma comunicação do COAF falando: olha, fulano de tal está com movimentações suspeitas. Ou manda lá para o promotor: olha, o empresário tal, né, está com movimentações suspeitas. Nesse caso, o COAF agiu por conta própria. Ele enviou essas informações por conta própria, de forma espontânea. E aí o delegado, o promotor, os agentes da persecução penal vão adotar as medidas cabíveis, vão instaurar uma investigação para analisar melhor. Agora a pergunta é a seguinte: e eu, delegado, e o promotor, e o procurador da República, nós podemos requisitar esses relatórios para o COAF? Porque aí não seria uma entrega espontânea do COAF para a gente. Seria o quê? Uma entrega provocada. Eu estou provocando, eu estou indo até o COAF falando: COAF, José Antônio Benedito Silva Sanches, estamos aqui investigando ele, tem indícios de prática de crimes contra o sistema econômico financeiro. Produz um relatório de inteligência financeira dessa pessoa e manda aqui para subsidiar a nossa investigação. Nesse caso, eu estou provocando a atuação do COAF. Estou requisitando para ele. Pode ou não pode? O STJ e o STF começaram a apresentar divergências. Tá? Uma linha entendendo que os relatórios do COAF só podiam ser fornecidos de forma espontânea, outra linha, o Supremo também tomando decisão nesse sentido, dizendo que não, o relatório do COAF não é só entrega espontânea, pode ser entrega provocada também quando o COAF é acionado pelas autoridades competentes. E ficou essa divergência entre STJ e STF. Bom, outro ponto importante aqui para você entender é o seguinte: lá na lei de lavagem,
na 9.613 de 98, no seu artigo 15, olha o que diz o legislador. O que eu acabei de explicar. O COAF comunicará às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. É o que eu acabei de explicar. Então agora você consegue ler esse artigo com outros olhos. Olha como tem muitas coisas atrás desse artigo. Por isso que é importante ter um professor foda esse ano. Então é isso. Vamos prosseguir, vamos continuar. Bom, acontece que esse assunto do COAF voltou para a discussão lá no Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a repercussão geral e várias questões surgiram. Afinal de contas, os órgãos da persecução penal podem realmente requisitar esses relatórios para o COAF? Os órgãos da persecução penal não dependem de autorização judicial? É possível requisitar esses documentos sem ter um procedimento instaurado? Várias questões surgiram. E a partir disso, começou a ser discutido isso no Supremo. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, lá nos autos do RE 1537165, tema 1404, esse tema está sendo julgado ainda, tá? Então, no momento da gravação dessa aula, nós não temos uma posição definitiva do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos até agora é uma liminar do ministro Alexandre de Moraes na condição de relator. Então, você tem que continuar acompanhando esse tema após ver essa aula, porque ainda vai sair a tese definitiva. De qualquer forma, eu acredito muito que a tese foi proferida agora em liminar pelo ministro Alexandre de Moraes, vai ser confirmada depois pelos demais ministros, tá bom? Então, vamos estudar isso, porque isso aqui já pode cair na sua prova. Muito bem. Então, o que eu vou falar aqui agora é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, de novo, uma decisão liminar. O ministro estabeleceu requisitos para que as autoridades possam requisitar o relatório de inteligência financeira junto ao COAF, em medida liminar. Então o ministro veio e falou: agora vocês têm que observar esses requisitos. Quem quiser requisitar relatório para o COAF, tem que seguir aqui esses requisitos que eu estabeleci. Por que o ministro fixou esses requisitos para os relatórios de inteligência financeira? Por que as autoridades agora devem observar requisitos específicos para ter acesso a esses relatórios? O ministro, na sua decisão liminar, disse que nós estamos diante de temas sensíveis e estruturais. Porque, de um lado, existe o dever do Estado de realizar a persecução penal, de prevenir, de punir os crimes. Só que, do outro lado, nós temos direitos e garantias fundamentais dos investigados, intimidade, privacidade, entre outros. Ocorre que, segundo o ministro, ele recebeu informações no sentido de que os relatórios do COAF estavam sendo utilizados de forma desvirtuada. Professor, como assim? Criminosos disfarçados de agentes da lei começaram a usar os relatórios de forma indevida, praticando vários crimes: extorsão, corrupção. Agentes, autoridades públicas, agentes públicos que integram a persecução penal começaram a desvirtuar a utilização desses relatórios de inteligência financeira. Professor, me explica o que começou a surgir. Imagina que tem uma investigação. Só que essa investigação é uma investigação de gaveta. Vamos imaginar um exemplo de um grupo de policiais corruptos que decidem tirar dinheiro de determinado empresário. E aí, não tem nada contra esse empresário. Não tem um indicativo, não tem indícios suficientes. O que eles estavam fazendo? Ó, vamos pedir para o COAF um relatório desse empresário aqui. E aí recebeu o relatório, mesmo sem ter nada concreto contra o empresário, chamava o empresário: olha,
tem um relatório aqui do COAF, hein? A gente está investigando aqui, instauramos a investigação, você pode ser punido, hein? E aí cobrava propina, cobrava dinheiro, corrupção, tá? Agentes que realmente não honram o Estado, não honram a sociedade. E aí, essa investigação não existia formalmente, não tinha um inquérito instaurado, era uma investigação de gaveta. A partir disso, então, a partir dessa utilização criminosa, o ministro Alexandre de Moraes entendeu por bem fixar requisitos mais rigorosos para que seja concedido o acesso aos relatórios do COAF. E realmente, nesse ponto, ele está certo. Precisamos de requisitos rigorosos. Por quê? Porque, infelizmente, existe isso no nosso país, né? Então, isso deve ser realmente objeto de reflexão e tomada de decisão. Muito bem. Professor, agora eu já entendi todo o contexto. Quais requisitos, então, devem ser observados para buscar o relatório junto ao COAF? Primeiro requisito. E as provas, a banca, o examinador adoram elencar requisitos. Inclusive, isso pode estar no espelho da sua prova. Tá? Então vamos lá. Requisitos. Primeiro requisito: existência de procedimento formal instaurado, com lastro documental que justifique a requisição de RIF e finalidade penal ou administrativa sancionadora claramente delimitada. Professor, traduz para mim. Se o delegado quiser requisitar o RIF, se o promotor de justiça quiser requisitar o RIF, eles têm que ter instaurado antes inquérito policial ou o PIC, procedimento investigatório criminal, se for no âmbito do Ministério Público. Então não dá para pedir mais sem ter um procedimento instaurado, um procedimento formalmente instaurado. Deve existir ou inquérito policial, ou PIC, ou um processo judicial, ou um processo administrativo sancionatório. Bom, para que seja possível requisitar o RIF. E aí, obviamente, se o MP pode, o delegado pode, o juiz, obviamente, também pode. Então, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito: identificação objetiva do investigado ou do sujeito potencialmente sancionável. Então, o que acontece? Eu tenho que, na requisição, no ofício, na requisição, no documento, eu tenho que explicar de forma objetiva quem é o investigado. Olha, estou requisitando o RIF em relação ao João Carlos Sanches Silva. Estou requisitando o RIF em relação a ele, porque é ele o sujeito que figura aqui na minha investigação. Eu tenho que indicar quem é o investigado, tá? Muito bem. Qual o próximo requisito? O próximo requisito é a demonstração da pertinência temática entre o conteúdo do RIF e o objeto de apuração. Então, eu não posso requisitar por requisitar o RIF. Eu tenho que demonstrar a pertinência temática, a necessidade. Vamos imaginar o seguinte caso: se eu estou investigando aqui o João por um crime ambiental, qual que é a pertinência temática de eu requisitar para o COAF um RIF para buscar avaliar a existência ou não de lavagem de dinheiro? É claro que pode ter lavagem de dinheiro dentro do meio ambiente, mas imagine que é um caso simples, é um crime ambiental, de maus tratos de animais, por exemplo, e aí eu vou lá e peço para o COAF com um fito, com o objetivo de investigar uma lavagem de dinheiro, peço um relatório de lavagem. Não tem pertinência temática entre o que eu estou pedindo e o objeto da minha apuração. Faz sentido? Muito bem. Próximo requisito: o ministro relator, Alexandre de Moraes, proibiu a pesca probatória, ficha expedition. O ministro
proibiu a pesca probatória. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que eu não posso por aí sair pescando se eu não tenho nada concreto. Eu não posso, vou vasculhar aqui, vou ver aí se eu acho alguma coisa. Eu não posso do nada. É uma pescaria probatória. Eu jogo ali e vejo se tem alguma coisa, mas não tinha nada anteriormente. Não tem nada concreto, não tem indícios mínimos. Então o ministro falou que o relatório do RIF não pode ser usado como pesca probatória. Ou seja, o delegado, o promotor não podem requisitar como primeira medida da investigação o RIF. Não podem. O RIF não pode ser a primeira medida da investigação. Tem que ter outras antes. Deu para entender? E o RIF também não pode ser a única providência dentro da investigação. Não pode ser nem a primeira, nem a única. Tá bom? Foi isso que o ministro Alexandre de Moraes definiu. E se eu vou requisitar o RIF para o COAF, eu tenho que mandar a cópia, por exemplo, da portaria de instauração do inquérito policial, com a assinatura da autoridade, do delegado de polícia, do membro do Ministério Público. Então, são vários os requisitos estabelecidos pelo ministro nessa liminar. Muito bem. Outro requisito aqui, o quinto, é o seguinte: as determinações, ainda que judiciais, ou de CPI, ou de CPMI, tanto juízes como as comissões parlamentares de inquérito devem observar os requisitos aqui expostos. Então, esses requisitos não servem apenas para os delegados e para os promotores e procuradores da República. Não! Esses requisitos servem também para os juízes, que devem observar, bem como as CPIs e as CPMIs. Olha que tema bom para a prova, hein? Requisitos fixados pelo Supremo não precisam ser observados pelos magistrados, não precisam ser observados pela CPI. Olha que interessante. Tem mais, professor? Tem mais requisitos. O ministro Alexandre de Moraes também fixou vedações expressas. Quais vedações expressas? O ministro disse o seguinte: o RIF não pode ser requisitado em sindicância, em mera apuração, em auditoria, em sindicância sem caráter sancionador, sem natureza penal. Esses RIFs não podem ser requisitados em sede de VPI, investigação preliminar. Não pode ser investigado em sede de verificação de preliminar de informação, verificação de procedência de informação. É que a VPI tem vários nomes, tá? Dependendo da região, dependendo da localidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Polícia Civil regulamentou a investigação preliminar sumária. Investigação preliminar sumária faz o papel da VPI. Só que agora, aqui em São Paulo, tem uma regulamentação, porque antes não tinha. A VPI você vai encontrar lá no Código de Processo Penal. Verificação de procedência de informação. Qual que é a diferença entre a VPI e o inquérito policial? É que a VPI é mais simples, é mais célere, é menos burocrática, não tem muita formalidade. Essas sempre foram as diferenças principais entre a VPI e o inquérito policial. Então, o que o ministro, o relator, falou? Se não tem inquérito, não pode requisitar o RIF. Então, se eu instaurei aqui uma investigação preliminar sumária, se eu tenho aqui uma VPI contra fulano de tal, eu não posso requisitar o RIF dentro dessa VPI. Não serve. Eu tenho que requisitar somente dentro do inquérito policial, se for uma investigação que corre no âmbito da Polícia Judiciária, seja Polícia Civis, seja Polícia Federal. Isso aqui também vai despencar na prova se no bojo de uma VPI eu posso requisitar o RIF. Olha que tema instigante, hein? Professor, e a inobservância? Caso ocorra inobservância, o que deve acontecer? No caso de inobservância dos requisitos fixados pelo ministro, isso vai gerar o quê? A invalidade do relatório. Isso vai gerar o quê? Desentranhamento do relatório e dos autos. Isso vai gerar responsabilidade funcional, provavelmente criminal. Isso vai gerar
se a pessoa for exposta, pode gerar efeitos civis. E, principalmente, vai gerar o quê? Prova ilícita. Além de prova ilícita, as provas decorrentes dela também serão ilícitas. Prova ilícita por derivação também. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, se não forem observados os requisitos que eu aqui citei, a gente aplica todas essas consequências. Tá bom? Muito bem. Professor, qual que é o efeito da decisão? Retroage? Ministro Alexandre depois veio e complementou a liminar anteriormente concedida, dizendo que os efeitos da decisão estão a partir da publicação. Então não abrange os casos passados e aí cada caso vai ter que ter a sua análise própria, tá bom? E aula de milhões, hein? É isso. Bora passar o trator. Lembrando, já me segue aqui no YouTube se você não segue ainda. Já deixa o seu like aqui, deixa o like aí sem preguicinha. Quando acabar essa aula, volta aqui e deixa um comentário para mim, porque eu fico motivado para continuar com essas aulas de milhões. E se você quer ser delegado de polícia, vem comigo participar do meu evento Você Delegado, que vai acontecer dia 19/5, mês que vem. Vai ser numa terça-feira, às 20 horas. Já salva essa data. Já salva essa data, 20 horas, horário de Brasília. O que vai ter nesse evento? Esse evento aqui, nós vamos fazer uma reunião fechada no Zoom, uma coisa bem intimista, só com as pessoas mais interessadas. E aí, nesse evento fechado comigo, nós vamos sentar juntos e vamos definir qual que vai ser o plano para você acelerar a sua aprovação para delegado. Eu vou te mostrar a melhor organização, o melhor planejamento, a melhor forma de estudar as matérias, as melhores técnicas de estudo, a questão do controle emocional, como que você pode ter mais foco, constância e disciplina. Eu vou mostrar como acertar acima de 85% nas questões da sua prova. Então teremos muitas coisas nesse encontro, que vai durar aproximadamente 2 horas. Vai ser um divisor de águas. O que eu vou falar lá, você não viu em nenhum lugar. Eu garanto para você isso. Então, se você quer participar, já garante seu ingresso. Primeiro lote, apenas R$ 97. Adquire agora, não deixa para depois, porque logo mais já vai subir o ingresso, o primeiro lote, tá? Eu deixei os links aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você fazer a sua inscrição. Se você não encontrar, é só me chamar lá no Instagram que eu te passo o link, tá bom? Então é isso. Bora passar o trator e até a próxima aula. Fica com Deus. Beijo no coração.